Já aconteceu de sentir que uma decisão importante, sabe? Uma escolha que ia mudar alguma coisa na vida, ela simplesmente aconteceu? Meio que como se uma correnteza invisível levasse a gente para uma direção e a lógica só chegasse depois tentando, sei lá, explicar o caminho que a gente já fez. O que será que puxa os fios por trás do nosso sim ou do nosso não? Mergulhar nisso é descobrir que talvez a gente não seja tão mestre racional do nosso destino quanto a gente gosta de pensar, né? Existem uns mecanismos profundos, quase instintivos, operando ali sobre a superfície. E entender isso não é só curiosidade, é fundamental, porque essas mesmas forças que agem sobre nós, bom, elas também estão nas mãos de quem se comunica com a gente todo santo dia. É uma jornada fascinante mesmo. E às vezes até meio desconcertante, né? Sobre como a mente funciona. Não é só sobre técnica para convencer alguém a comprar algo ou aceitar uma ideia. Não é isso. É mais sobre decifrar a própria linguagem da influência humana. Uma linguagem que todo mundo fala e ouve, né? Muitas vezes sem a menor consciência da gramática oculta por trás. Compreender esses padrões é tipo ganhar um novo jeito de enxergar as interações. Então, a proposta aqui é justamente essa. Vamos investigar juntos esses padrões, essas forças que moldam as escolhas. O que é a análise de diversas fontes, estudos, observações? O que tudo isso revela sobre como a persuasão funciona de verdade? Olha, quem está ouvindo, se prepare, porque algumas descobertas podem mudar o jeito de ver cada conversa, cada anúncio, cada pedido que chega até nós. Para começar a entender essa dinâmica, parece que tem um ponto em comum, sabe? A ideia de que certas bases são essenciais. É como construir uma casa. Não adianta pensar na decoração se o alicerce está fraco, né? Na comunicação que busca mover alguém, parece que existem uns pilares que precisam estar firmes. Senão, bom, tudo desaba. Exatamente. E o primeiro pilar que aparece assim com muita força é a questão da autoridade. Mas olha, não é qualquer tipo de autoridade não. O material que a gente analisou aponta muito para a necessidade de uma autoridade específica e relevante. Não basta só dizer sou especialista. A pergunta que a mente de quem ouve faz, mesmo que sem perceber, é: tá, mas essa pessoa entende do meu problema? Ela tem prova concreta de que já resolveu algo parecido antes? Quer dizer, não é só o diploma na parede, assim. É mais a demonstração clara de resultado passado em situações parecidas, tipo, ajudei X empresas do setor Y a aumentar a Z em tanto tempo. É isso? Precisamente. A especificidade aqui, ela é crucial. Ela tira a ambiguidade, sabe? E constrói uma ponte de confiança muito, muito mais sólida do que só falar que é competente de forma vaga. E tem uma nuance interessante também. A autoridade percebida, ela pode ser bem situacional. Alguém pode ser uma autoridade mundial em, sei lá, física quântica. Aham. Mas isso não dá para ele autoridade para dar conselho sobre relacionamento amoroso, entende? A relevância para o contexto da decisão é a chave. O cérebro busca eficiência, né? Ele quer saber se aquela fonte é confiável para aquela necessidade específica. Faz todo sentido. E outro pilar que parece quase um reflexo, assim, automático, é a reciprocidade. Aquele impulso quase incontrolável de querer retribuir quando alguém oferece algo de valor primeiro pra gente. Mais profundos que a gente tem. Funciona como uma cola social há milênios, né? Oferecer algo genuíno pode ser informação útil, uma amostra, um gesto de ajuda, até um elogio sincero. Isso cria uma espécie de dívida psicológica. Não é uma conta no banco, claro, mas é um desequilíbrio que a maioria das pessoas sente uma necessidade, lá dentro, de corrigir. E o interessante é que, segundo várias análises, o valor percebido daquilo que foi oferecido, ele pode ser até amplificado se for inesperado, personalizado e genuinamente útil para a pessoa. Mas tem um risco aí, né? A linha entre um gesto que é genuíno mesmo e algo que parece calculado, tipo, esperando algo em troca. Essa linha pode ser meio tênue. Como que a autenticidade entra nessa conta? Esse é o ponto crítico. A reciprocidade ela funciona melhor no longo prazo quando a intenção percebida é de generosidade real.
Se o gesto inicial soa como um truque óbvio, sabe, pode dar o efeito contrário. Pode gerar desconfiança, ressentimento. A autenticidade, ou pelo menos a percepção de autenticidade, é o que faz essa engrenagem girar suave, né? É por isso que oferecer valor de forma consistente sem pedir nada em troca logo de cara pode ser tão poderoso para construir relacionamento e, aí sim, eventualmente, influência. Entendi. E o terceiro pilar que sempre aparece é a prova social. Aquela ideia de que a gente olha para os outros para decidir o que fazer. Principalmente quando a gente está na dúvida, né? Ah, se todo mundo está fazendo, deve ser bom. É o poder do comportamento de manada, né? Adaptado para o nosso mundo social complexo, num ambiente que tem excesso de escolha, excesso de informação, seguir o que a maioria faz ou o que pessoas parecidas com a gente fazem é um atalho mental poderoso. Ajuda a reduzir o risco que a gente percebe. Depoimento, número de clientes satisfeito, selo de mais vendido, fila na porta. Tudo isso sinaliza que outros já validaram aquela escolha. Já deram o ok, né? Mas será que essa prova social é sempre infalível? Não tem situações em que ela pode falhar ou até ser negativa? Com certeza, com certeza. A eficácia da prova social depende muito da relevância e da identificação. Ver milhares de adolescentes comprando um produto talvez não influencie um executivo de 50 anos. E vice-versa, né? A gente precisa sentir que aquelas outras pessoas são, de alguma forma, parecidas com a gente ou com quem a gente gostaria de ser. E, além disso, se a prova social parecer fabricada, exagerada, de novo, a desconfiança entra em jogo. E tem também o fenômeno do efeito espectador, né? Em emergências, se ninguém mais está agindo, a prova social pode levar todo mundo a ficar parado. É uma ferramenta poderosa, sim, mas não é um botão mágico universal, não. Interessante isso da identificação. E o último pilar dessa base fundamental seria a escassez. A ideia de que oportunidade limitada, seja em tempo, quantidade ou acesso, é mais desejável. Ah, escassez. Ela aciona direto o nosso medo de perder. O famoso FOMO, né? Fear of Missing Out. O que é raro ou está prestes a acabar parece automaticamente mais valioso. Promoção por tempo limitado, últimas unidades, edição de colecionador, acesso exclusivo para poucos. Tudo isso explora esse princípio. O cérebro interpreta a escassez como um sinal de alta demanda e, por consequência, de qualidade ou valor. Aí volta a questão da autenticidade, imagino. A tal da escassez fabricada. Aquela contagem regressiva no site que reinicia toda vez que a gente atualiza a página, isso não acaba minando a confiança? Putz, exatamente. A reação inicial de urgência pode até acontecer, sim, porque é quase um reflexo condicionado, né? Mas a análise consciente que vem depois detecta a manipulação. O material que a gente viu sugere fortemente que, embora a escassez artificial possa até gerar venda no curto prazo, ela corrói a credibilidade e a confiança de um jeito bem significativo no longo prazo. A percepção de estar sendo enganado gera um custo muito alto para a relação com a marca, ou com a pessoa. Já a escassez genuína, por outro lado, tipo um evento único, um produto artesanal com produção limitada de verdade, essa sim tem um poder imenso e duradouro. O segredo está na veracidade da limitação, né? Ok, então temos essa base sólida, autoridade relevante, reciprocidade genuína, prova social com que a gente se identifica e escassez autêntica. Mas isso é só o alicerce, né? Onde que entra o verdadeiro motor da decisão? Porque muitas vezes, mesmo com tudo isso no lugar, parece que ainda falta alguma coisa para a pessoa realmente agir. E aí a gente chega no núcleo pulsante de quase toda decisão significativa: a emoção. A lógica pode até construir o caso, pode justificar a escolha depois, mas é a emoção que frequentemente aperta o gatilho. É como um rio, sabe? A correnteza emocional define a direção. A lógica vem depois, construindo as margens para tentar dar sentido para o fluxo. Ignorar a emoção é como tentar navegar contra essa correnteza forte. A gente compra algo por impulso, por um desejo súbito, e só depois monta argumentação lógica para justificar aquilo. Constantemente. As emoções funcionam como chaves que abrem portas específicas na nossa motivação. Pensa no medo, por exemplo. Medo de perder, medo de ficar de fora, medo da dor, medo do fracasso. É um motor poderoso para a ação preventiva. Ou pensa no desejo. Desejo de ganhar, de pertencer,
de ser reconhecido, de alcançar prazer, de realizar um sonho. É um motor da busca por recompensa, né? E outras emoções também, como esperança, curiosidade, alívio. Exato. A esperança de um futuro melhor, de uma solução para um problema que não some. A curiosidade, que puxa a gente para descobrir o desconhecido, para preencher uma lacuna de informação. Pensa naqueles títulos clickbait. É exatamente isso que eles exploram. O alívio da dor, seja física, financeira, emocional, talvez seja um dos motivadores mais fortes que existem. E o sentimento de pertencimento, a necessidade de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de compartilhar uma identidade. Isso também é muito forte. Mas como usar isso sem cair na manipulação barata? Mexer com as emoções das pessoas parece um terreno tão delicado. É extremamente delicado. A diferença entre influenciar de forma ética e manipular está na intenção e na autenticidade. Conectar com as emoções do público significa entender profundamente as dores, os medos, os desejos, as aspirações reais daquelas pessoas. E aí mostrar de forma honesta como a sua ideia, produto ou serviço pode genuinamente ajudar a resolver um problema ou alcançar um objetivo. Não se trata de inventar medos ou criar desejos artificiais do nada. É sobre ressoar com o que já existe na pessoa, oferecendo uma solução ou um caminho que seja válido, entende? É empatia aplicada na comunicação. Entendi. A emoção abre a porta, cria a conexão inicial, gera o interesse, mas... E depois? A pessoa não precisa de razões concretas para seguir em frente, para se sentir segura. Precisa, com certeza precisa. Uma vez que a porta emocional está ali, entreaberta, a mente racional pede passagem. Ela busca a justificativa, a segurança de que aquela inclinação emocional faz sentido lógico. É aqui que entra o que a gente pode chamar de armadura da razão, sabe? Os argumentos que validam a escolha. Sem isso, a emoção inicial pode evaporar rapidinho diante da primeira dúvida ou do primeiro obstáculo que aparecer. E quais seriam os componentes dessa armadura? O que precisa ter? Bom, vários elementos ajudam nessa validação lógica. A clareza é fundamental. A mensagem tem que ser fácil de entender, sem ambiguidade. O que exatamente está sendo oferecido? Qual é o próximo passo? Isso precisa estar claro. A justificativa é outro ponto importante. Por que essa oferta existe? Porque ela é relevante agora. Explicar o porquê por trás das coisas aumenta muito a credibilidade. A consistência também tem um papel. As pessoas tendem a querer agir de forma consistente com seus valores, com seus compromissos anteriores. Mostrar como a decisão se alinha a isso pode ser bem eficaz. E a questão de mostrar o valor, comparar talvez funcione? Sim, a comparação pode ser útil, mas tem que ter cuidado. Comparar com alternativas, destacando os diferenciais, o valor agregado, pode ajudar a posicionar a oferta, sim. Mas comparações muito agressivas ou que parecem desleais podem ter o efeito contrário. A simplicidade no processo de decisão e de ação também é vital. Quanto menos atrito, quanto mais fácil for dizer sim e agir, maior a probabilidade da pessoa seguir em frente. E, claro, as garantias. Oferecer garantias de satisfação, de devolução, de resultados funciona como um escudo contra o medo do arrependimento. Reduz drasticamente o risco percebido pela pessoa. Ou seja, não basta só despertar o desejo, a emoção. É preciso dar para a mente racional as ferramentas para ela se sentir segura, confiante com a decisão. É quase como construir uma ponte segura sobre aquele abismo da incerteza, que a emoção sozinha não consegue atravessar. Exatamente essa metáfora. Perfeita. A emoção pode até dar o impulso para começar a atravessar a ponte, mas são os pilares lógicos que garantem que a pessoa chegue do outro lado. Sem eles, a travessia parece arriscada demais, né? Certo. Já falamos da base da confiança, do motor emocional e da validação lógica. Mas parece que tem uma ferramenta que consegue amarrar tudo isso de um jeito incrivelmente poderoso e memorável. As histórias. Por que contar histórias funcionam tão bem assim? As histórias, elas são talvez a tecnologia de comunicação mais antiga e mais eficaz da humanidade.
O nosso cérebro, ele é literalmente programado para pensar em narrativas. Fatos, dados, eles podem informar, claro, mas as histórias, elas criam conexão, despertam empatia e tornam a informação muito, mas muito mais fácil de lembrar e de processar. Uma boa história transporta a gente, envolve emocionalmente e permite que a gente experimente a mensagem de uma forma muito mais profunda. É a diferença entre ler um manual de instruções e assistir a um filme emocionante sobre o mesmo assunto, né? Imagino que seja por aí. Perfeito. Exatamente. E a estrutura narrativa mais conhecida, a tal da jornada do herói, ela é eficaz porque espelha os nossos próprios processos de luta, de superação. Tem um protagonista com quem a gente se identifica, tem um desafio ou um problema, tem uma jornada com obstáculos e ajudas e tem uma transformação no final. Na comunicação persuasiva, a chave é posicionar quem ouve como o herói em potencial. O problema que essa pessoa enfrenta é o desafio. E a sua ideia, seu produto, seu serviço é o mentor, a ferramenta mágica, o guia que vai ajudar essa pessoa a triunfar na jornada dela. Pode dar um exemplo rápido, só para a gente visualizar como isso funcionaria na prática? Claro. Imagina que você quer convencer alguém sobre os benefícios da meditação para reduzir o estresse. Em vez de só listar estudos científicos, que seria o logos, a lógica, você pode contar a história da Ana, uma profissional super sobrecarregada, quase em burnout, aí está o problema, o pathos, a emoção, que se sentia perdida, sem controle, gerando identificação. Um dia, ela descobriu a meditação, a ferramenta. Começou a praticar, com dificuldade no início, a jornada, mas ela persistiu. E gradualmente sentiu a ansiedade diminuir, a concentração melhorar, a qualidade de vida dela se transformar. O triunfo, a transformação. Essa história, ela encapsula a lógica, os benefícios, a emoção, o alívio do sofrimento, a esperança, e ainda constrói credibilidade. Poxa, se funcionou para Ana, pode funcionar para mim. O que é realmente interessante é observar como todos esses elementos que a gente falou, a base da confiança, autoridade, reciprocidade, prova social, escassez, a conexão emocional, medo, desejo, etc., a validação lógica, clareza, garantias e o poder das histórias, como tudo isso converge para um entendimento que, na verdade, é bem antigo. É quase como redescobrir uma sabedoria clássica da retórica. Você está falando de ethos, pathos e logos, é isso? Exatamente. Embora os nomes em grego possam soar meio acadêmicos, a essência é atemporal e resume muito do que a gente discutiu aqui. Ethos é a credibilidade, a confiança, a autoridade percebida de quem comunica é a nossa base fundamental. Pathos é a conexão emocional, a capacidade de tocar nos sentimentos, nos valores, nas aspirações do público, é o motor da decisão. E logos é o apelo à razão, a força dos argumentos, a clareza da lógica, a evidência apresentada é a armadura que justifica a escolha. E a mágica acontece quando esses três dançam juntos, né? Não adianta ser só lógico e frio, nem só emocional e sem base nenhuma, nem só parecer confiável, mas não entregar conteúdo que faça sentido. É a combinação. Perfeitamente colocado. A comunicação que é realmente eficaz, persuasiva, é aquela que encontra o equilíbrio dinâmico entre esses três pilares. Claro que, dependendo do contexto, do público, do objetivo, a ênfase pode variar um pouco, mas a ausência significativa de um deles geralmente enfraquece a mensagem. É a sinergia entre construir confiança, despertar emoção e apresentar lógica, muitas vezes embalada numa narrativa envolvente, que cria o impacto mais profundo e duradouro. E é justamente por ser tão poderoso que esse conhecimento todo sobre a influência exige uma reflexão constante sobre o uso dele. Entender como a mente toma decisões dá para a gente uma capacidade imensa de mover pessoas, né? Mas com grande poder vem grande responsabilidade. A linha entre influenciar para o bem, para conectar, para oferecer o valor genuíno e manipular para ganho próprio, essa linha pode ser mais tênue do que a gente imagina. É uma ferramenta neutra, no fim das contas. Pode construir pontes
ou pode erguer muros. A intenção por trás do uso é que define tudo. E a confiança, uma vez que ela é quebrada por táticas que são percebidas como enganosas, nossa, é um ativo quase impossível de recuperar completamente. Sem dúvida. No final, decifrar esses mecanismos não é só útil para quem quer vender ou convencer alguém de algo. É crucial para todos nós, como cidadãos, consumidores, profissionais. Para a gente navegar no mundo que está saturado de mensagens competindo pela nossa atenção e pelas nossas decisões, é desenvolver um olhar mais crítico, mais consciente sobre as forças que nos moldam o tempo todo. Essa talvez seja a reflexão final mais impactante, né? Todos nós, todos os dias, somos tanto agentes quanto alvos dessas dinâmicas de influência. Muitas vezes sem nem perceber. Será que a gente está consciente de quando uma narrativa nos envolve, quando um gatilho emocional é acionado ali, quando a prova social está direcionando a gente, e quando nós mesmos usamos essas ferramentas, qual é a nossa intenção por trás? Já aconteceu algo parecido com isso na sua vida? Sentiu uma decisão se formar aí dentro quase que por conta própria, talvez impulsionada por uma dessas forças que a gente explorou hoje? Se essa conversa sobre os bastidores da mente da persuasão te tocou de alguma forma, talvez seja um sinal para olhar mais fundo, não só para como o mundo tenta influenciar a gente, mas para como nós mesmos funcionamos por dentro.